Tira ao vivo. Tá ligado aí. Bom dia a todos. Paz do Senhor para você que está aí do outro lado. Para mim é uma alegria poder estar aqui com você hoje. No Café com Deus. Quem não está com café aí, xícara de café na mão. Ontem começamos aqui, né? Nesse negócio que a gente vai tentar falar aqui um pouco, né? Bem, vamos falar hoje, gente. A gente está falando sobre desvio de finalidade. Esse assunto do desvio de finalidade, o que eu tenho entendido? É que a igreja dos nossos dias, é até comum isso, ela muito, apesar de a gente falar muito sobre isso, ela perdeu a sua finalidade. Estamos vivendo um período em que a igreja ela não tem sido mais, digamos assim, tão efetiva em algumas tarefas básicas da igreja, principalmente a mais básica, que é a evangelização, porque desviou o seu foco. O foco da igreja não é mais aquele que está escrito em Marcos, né? Se você pegar o livro de Marcos, o Marcos, capítulo 16, verso 15, né, que vai ser o tema que nós vamos ler hoje. Ontem nós lemos um verso só, hoje talvez a gente possa ler 2 versículos. Mas aqui, 2 textos, né? Diz assim: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberem algo mortífero, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, a finalidade da existência da igreja é a pregação do evangelho, o ide do mestre, né? E o que a gente tem visto é o desvio de finalidade real da igreja. Nós temos visto que as pessoas elas estão usando a igreja hoje como uma simples associação, alguns para enriquecimento, e Paulo falou sobre isso. Uns pregam por vanglória, outros pregam por torpe ganância, assim por diante. O que preocupa é que realmente a falta de evangelismo, a falta de finalidade é incrível, gente. Viajo muito por aí, viajei bastante, hoje menos. Mas eu fico às vezes chocado quando a gente está num culto e o pregador fala assim: já vou terminar, peraí que eu já estou terminando, já estou acabando de falar. Só mais uma vez, é a última vez essa é a sua última chance. E, poxa vida, o culto começou há 2 horas atrás, 1 hora e meia atrás. Cantaram-se as canções do início do culto, se leu a palavra de Deus, os departamentos cantaram, deram testemunho, fizeram o culto com aquela liturgia que nós conhecemos, que basicamente toda igreja tem a mesma liturgia. O fato de que uma liturgia é melhor que a outra não edifica comentar sobre isso. O que nós sabemos é que toda liturgia educa para um fim. E a liturgia é a causa também de Deus aceitar ou não o culto. Temos que nos lembrar que o sacerdote, quando entrava dentro do templo, ele tinha que seguir uma liturgia. Quando ele não seguia aquela liturgia, ele morria. Era simples. Ele morria. Muita gente fala que o sacerdote morria porque estava em pecado. Não é o que a Bíblia diz. Ele oferecia sacrifício antes de entrar dentro do templo. Então não era o pecado do sacerdote. É porque ele, em algum momento, do momento litúrgico, ele fez algo que não agradou a Deus. E o salmista escreve: entre na presença de Deus com inteligência. Não é? Sem inteligência não dá para entrar na presença de Deus. Então a liturgia é importante para você poder estar bem diante de Deus, se educar diante de Deus e aprender mais sobre Deus. Não se aprende sobre Deus sem uma boa liturgia. E sem se apresentar diante de Deus sem temor e sem fé, você não recebe nada. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que verdadeiramente ele existe. Você não pode chegar diante de Deus com uma roupa qualquer. Você não pode chegar diante de Deus com um ânimo qualquer. Tem que estar animado para estar diante de Deus. Você não pode chegar de qualquer maneira. A Bíblia diz: entre a presença dele com inteligência. Você vai numa festa, você vai bem vestido. Você vai com uma boa roupa para sua festa. Se vai para a presença de Deus, vá bem apresentável. Corte bem o seu cabelo, fique bonito, fique bonita. Capítulo 14 de Romanos diz: alguns acham que pode fazer tudo, outros acham que não pode fazer nada. E o texto é muito claro: aquele que faz para o Senhor faz, aquele que não faz para o Senhor não faz. De sorte que quem quer que faça ou que não faça, quem faz, faz para Deus, quem não faz, não faz para Deus. Então, ninguém deve julgar o seu próprio irmão, ou ninguém, né? Café com Deus, bom café para você. Então, mas vamos lá.
que eu quero falar? O Albertini está aí da Alemanha? Ô, Albertini, saudade de você. Então, veja bem, quando eu falo desvio de finalidade, é porque realmente as igrejas estão perdendo a finalidade de algumas reuniões que são precisas. Nós temos algumas reuniões em que existe uma humanolatria, né? É a adoração ao ser humano. Essa humanolatria, ela vem de algumas ordens secretas. Quem conhece está me entendendo o que eu estou falando. Existe uma ordem secreta em particular, onde quem é adorado e venerado na ordem não é o Senhor Deus, é o homem. Então eles escolhem aqueles homens que na sociedade estão se destacando na sociedade, no seu meio artístico, meio vocacional, né? Que são os engenheiros, na sua profissão, seja lá o que for, e eles, baseado naquilo, fazem homenagem a esses homens. Então eles vão subindo degrau por degrau, você está me entendendo, né? De acordo com aquilo que eles vão servindo. Então é um culto ao homem, é um culto ao homem, não é um culto para Deus. E essa autolatria chegou na casa de Deus. Então tem muita gente que de vez em quando ele olha uma pessoa como referencial, não das suas obras feitas em Deus, mas das conquistas humanas que ela tem. Nem todo mundo está aqui para ficar rico. Não é verdade isso. Não é verdade também que o pobre ele não tem a bênção de Deus. Jesus falou: o pobre sempre tereis convosco. Jesus disse: aos pobres é pregado o evangelho. Então, ser pobre é uma condição natural da vida. Talvez existem muitos pobres que de forma digna educaram e sustentaram suas famílias. Ser pobre não é nenhum demérito. Mas existe hoje uma teologia, que é a teologia da prosperidade, e essa teologia desvia a igreja da sua obrigação. A obrigação da igreja é evangelizar. Evangelizar. Sendo pobre ou sendo rico, você evangeliza. Paulo dizia: eu mesmo sendo pobre, sigo enriquecendo a muitos. Paulo dizia: aprendi a ter muito e aprendi a não ter nada. Então, ser pobre não é demérito de ninguém, ok? Mas o desvio de finalidade que eu estou tratando, tenho falado isso com muitos pregadores que pregam em volta do mundo, como o Albertini está aí. O Albertini está lá parece que está na Alemanha ou na França, não me lembro agora, Albertini. Descreve onde você está. E o Albertini entra no nosso grupo, tá? Depois eu vou deixar aqui meu WhatsApp. Você entra no nosso grupo, a gente tem um grupo lá de pastores que estão aí na Europa e estamos falando sobre desvio de finalidade. O desvio de finalidade tira a igreja dos seus trilhos, e isso aí não é legal, porque quando a gente sai da finalidade que Deus quer para a existência da igreja, cessam-se os milagres. Então não existe resultado prático na pregação do evangelho, porque não há milagres a dizer. Você não vê milagre, você não vê transformação de vida. E quando a gente não vê transformação de vida, não existe sustento. Eu sou muito preocupado quando falta sustento. É ruim quando a igreja entra numa crise financeira? É ruim. Mas é falta de Deus? Não, não é falta de Deus. A igreja de Jerusalém tinha Deus. Mas no livro de Atos dos Apóstolos está escrito o quê? De repente, houve uma fome naquela região e faltou sustento para a igreja de Jerusalém. Então a igreja de Antioquia juntou aquela remessa de ajuda e enviou para os irmãos que estavam em Jerusalém. Então não é demérito passar crise, nada disso. Não estou dizendo nada disso. Mas o desvio de finalidade tira da pessoa a crença. A fé e a crença são coisas diferentes. Vamos explicar aqui isso durante o próximo mês a gente vai estar falando mais sobre isso. Mas o desvio de finalidade é quando a pessoa para de ver sinais. Os sinais são notórios, minha gente. Quando acontece algo que é impossível, quem fez foi Deus. Quando acontece algo que não contava na sua agenda, quem fez foi Deus. Quando aparece alguma coisa que você não contava com aquilo, quem operou naquilo foi Deus. Eu costumo dizer, Deus ele sustenta, porque até a palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o 4, é bom que você anote aí, ele vai dizendo, daí lá tem um verso 3 assim: todas as coisas estão sustentadas pela palavra do seu poder. Eu me lembro que quando eu nasci, quando eu fui para a escola a primeira vez, diziam que a água ia acabar. Já faz tempo, a água ainda não acabou. Na década de 70, eu estou velho, hein? Na década de 70 eu ouvia dizer que o petróleo ia acabar. Aí em 79 começou o pró-álcool. E Urubupungá, a primeira empresa de ônibus a andar com combustível de etanol. Pois bem, o petróleo não acabou até hoje. Aí derrubaram uma árvore lá no Amazonas, eu tinha uns 8 anos. Derrubaram uma árvore lá no Amazonas e disseram: vai acabar o oxigênio, porque derrubaram uma árvore.
Pois é, estão derrubando uma árvore até hoje e o oxigênio daí, não acabou. A água ia acabar a água. Pois é, cava um poço para você ver, a água está aí. Gente, todas as coisas estão sustentadas pela palavra do poder do nosso Deus. E assim como todas as coisas estão sustentadas pela palavra do nosso Deus, e por causa disso, eu quero dizer para você que confiando nesse negócio, que todas as coisas estão sustentadas por Ele, eu creio muito bem que Deus ele é fiel para te sustentar. Então, quando nós vamos ao culto da igreja, gente, nós temos que entender a finalidade pela qual nós vamos. Nós vamos para adorar a Deus, mas toda a estrutura do nosso culto, da nossa formação, é para ganhar almas para Jesus. É para levar pessoas até Jesus. Tudo que nós temos na igreja, a oração, porque Jesus falou de... Jesus nunca mandou construir igreja, tá? Mas quando ele falou de igreja, ele falou, a minha casa será chamada casa de oração. Então nós oramos na igreja, nos fortalecemos, nos enchemos de poder e evangelizamos, ganhamos almas para Jesus. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, a primeira obra que fizeram foi um grande culto ao ar livre. Um culto ao ar livre onde 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Nós sabemos da necessidade de educar, de fazer as coisas para a glória do nome do Senhor Deus, mas precisamos lembrar que a nossa principal função é ganhar almas para Jesus. Deus não tem compromisso, eu cresci ouvindo isso dos meus pastores, com placa de igreja. Deus tem compromisso com quem ganha almas para Jesus. Deus tem compromisso com quem está interessado por a coisa que é a finalidade pela qual ele foi salvo. Se você está salvo em Jesus Cristo, se você é uma nova criatura, e se você está indo para o céu, deseje que alguém vá para o céu com você, ok? Eu vou terminar por aqui, que eu creio que já deu meu horário, né? Hoje o café não pode demorar muito tempo, mas eu volto a falar com você. Quero te convidar aqui para nos visitar, nos conhecer na rua Senador Feijó, número 140, centro de São Paulo. Ali, próximo à Catedral da Sé e da Faculdade São Francisco, Largo São Francisco, ali é a Faculdade de Direito. Nós temos trabalho toda segunda, quarta e sexta, aos domingos, 2 cultos pela manhã, ao sábado, das 14 às 18 horas, estudo teológico. E quero lembrar você que tem alguém que está precisando se libertar das drogas, álcool ou qualquer vício, nós temos um centro de recuperação na cidade de Cosmópolis. O diretor lá é o Valdir, ele está aqui conosco, e nós estamos dando a mentoria total aqui na rua Senador Feijó. Aconselhamento para familiares e assim por diante. E também dando oportunidade para aqueles que querem ter um período de um retiro para você poder ou conhecer os 12 passos que podem levar você a uma libertação, ok? Rua Senador Feijó, 140, nós temos uma palavra de Deus para você. Você que gosta de evangelizar, gosta de ganhar almas para Jesus, que não se prende a uma credencial, a um título, porque os títulos não vão te levar a nada. Não, você não vai receber prêmio ou galardão porque é um pastor, porque é um evangelista, porque é um diácono, ou por isso ou por aquilo. Nós receberemos o galardão das mãos do Senhor, nosso Deus, e do Senhor Jesus Cristo por causa das nossas obras. Nossas obras. Por isso é necessário que você tenha obras diante de Deus. Se você tiver obras diante de Deus, você poderá chegar diante do céu sem passar vergonha, ok? Então, você guarde isso para você. Sem obras, a fé ela é morta. Não tenha desvio de finalidade. A finalidade da existência do coral da tua igreja são almas para Jesus. É maravilhoso quando o coral canta, fazemos o apelo e uma pessoa aceita Jesus. Quando a juventude canta na igreja, é para trazer almas para Jesus. É muito bom quando um jovem que ainda não tem Jesus vê jovens bonitos, com saúde, alegres, contentes, derramando a sua vida, adorando o nome do Senhor nosso Deus. É muito bom quando as irmãs estão cantando, aquelas irmãs que oram bastante, oram pelas nossas vidas, nossas famílias, e elas estão cantando e as pessoas vêm para Jesus. É muito bom quando os testemunhos que são dados à frente da igreja motivam as pessoas a entregarem a vida para Jesus. Tudo o que fazemos é para que Jesus possa alcançar vidas. A mulher samaritana, ela deu testemunho de Jesus. Ela não falou, veja o que aconteceu comigo. Porque muitas pessoas querem dar testemunho daquilo que aconteceu com ele e acabam dizendo tantas coisas inapropriadas para o ambiente de culto. Mas é muito bom quando nós falamos aquilo que Jesus fez. E a mulher samaritana disse, vejam o que um homem que falou tudo acerca de mim sem pôr limites.
Já por causa daquele testemunho, aquelas pessoas foram até Jesus, e indo até Jesus, disseram depois para a mulher: já não é porque você falou que nós estamos crendo, mas porque temos visto e temos ouvido. Quando o gadareno, o homem de Gadara, aquele endemoniado, quis acompanhar Jesus, saindo de Decápolis para acompanhar Jesus, Jesus falou: não, vai embora. Você não está vendo o que aconteceu aqui? Porque quando Jesus libertou aquele homem endemoniado, que estava com uma legião de demônios, ele estando parado lá, as pessoas vieram e se espantaram e se maravilharam de vê-lo quietinho do lado de Jesus, sentado e aprendendo e ouvindo o que Jesus ensinava. Então, logo, quando as pessoas viram o comportamento daquele homem, pelo testemunho daquele homem, disseram: Jesus pode fazer maravilhas na minha vida. Então, meu amigo, nós vamos falar aqui algumas coisas com você e eu te convido a participar conosco, sempre aqui Café com Deus, todo dia pela manhã. Quando não pudermos, não estaremos aqui, mas tem sempre alguma coisa que a gente vai estar podendo fazer. Meu convite é para que você venha aprender conosco. Nosso curso de teologia é um pouco diferente de muitas escolas teológicas que tem por aí, até porque nós não usamos a teologia com dogma, o que não é bom. Teologia com dogma, meu amigo, ela é uma teologia muito fechada, e Deus ele não aceita que fechem ele numa caixinha, coloquem a chave e jogam no oceano. Deus não é assim. E também não é assim a palavra de Deus. A palavra de Deus se renova a cada manhã. O que Deus não muda são os princípios. Os marcos antigos impostos pelos nossos pais nós não removemos, e os princípios divinos também não se podem remover. Café com Deus. Café. Mas, se você não está ganhando almas, nós vamos dar aqui também, falar muito sobre evangelização. E amanhã eu quero falar sobre os 5 talentos que todo ser humano nasce com ele, que são talentos naturais, com os quais o ser humano nasce e devem ser utilizados para evangelização. Você se lembra da parábola dos talentos? Um homem foi viajar e deu 5 talentos a um, deu 2 a outro e deu 1 ao outro. E depois, quando voltou, exigiu que os talentos fossem usados. Quais são esses talentos? Nós vamos falar com você quais são esses talentos, então eu te convido para amanhã, logo cedo, você desperta aí, coloca o celular, você que está me ouvindo pelo Facebook, outros pelo YouTube, né? Eu não sei mexer com isso aqui, eu sou da roça, né? Você ganhar alma na roça. Na cidade são vocês. Mas eu estou ali no centro de São Paulo até precisando da tua ajuda. Se você for músico e quer tocar para ganhar alma para Jesus, preciso de você. Se você souber tocar guitarra, teclado, bateria e puder me ajudar, preciso da sua ajuda para ganharmos almas para Jesus. Convide as pessoas que estão no centro de São Paulo para participar conosco. Rua Senador Feijó, 140, Centro de São Paulo. Você que trabalha no centro, você tem a oportunidade de estar orando ali conosco. Temos um espaço para oração das 11h30 às 13h30, de segunda a sexta. Todos os dias, das 11h30 às 13h30. Para você poder orar, é bom buscar a Deus. Você que também está no centro, não tem tempo para chegar no culto durante a semana, às 17 horas começa o nosso culto de segunda, quarta e sexta, das 17 às 19 horas. Começa o nosso culto, porque se você pegar o ônibus nesse horário, você não chega em tempo do culto. E pegando o ônibus um pouco mais tarde, chega no mesmo horário que você chegaria, porque você fica parado no trânsito. Então é uma oportunidade de você estar sempre adorando a Deus e buscando a presença de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Vargas Daniel, Rua Senador Feijó, 140, Centro de São Paulo. Paz do Senhor.